Olá, eu sou a professora Conceição e estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isótopos, isóbaros e isótonos. O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. E o que é número de massa? É o número de prótons mais nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Então, vejam bem, chamamos de isótopos átomos que apresentam o mesmo número atômico. Gente, não é o número atômico que diferencia os elementos químicos? Se esses átomos apresentam o mesmo número atômico, eles são átomos de um mesmo elemento químico. E se são átomos de um mesmo elemento químico, apresentam a mesma propriedade química. Porém, propriedades físicas diferentes, não é? Porque já uma das diferenças está no número de nêutrons, porque o número de massa será diferente. E se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, e o número de prótons é o mesmo, quem está dando a diferença no número de massa é o número de nêutrons. Por isso, uma das razões, propriedade física diferente. Tá? Trouxe aqui um exemplo de isótopos para que a gente analise. Olha aqui. Hidrogênio tem 3 isótopos. O hidrogênio 1,1, hidrogênio 1,2, hidrogênio 1,3. Olha, todos com o mesmo número atômico, porém números de massa diferentes. Como que eu posso analisar o número de nêutrons? Olha, se eu tenho um próton e número de massa 1, é porque aqui eu tenho 0 nêutrons. Um próton, número de massa 2, é porque eu tenho um nêutron, 1 mais 1, 2. Um próton, número de massa 3, é porque eu tenho 2 nêutrons, 1 mais 2, 3. Esses 3 isótopos de hidrogênio são tão importantes que eles têm nomes. Esse isótopo do hidrogênio 1,1 se chama prótio, 1,2 deutério e 1,3 trítio. O mais abundante na natureza é o prótio, hidrogênio 1,1. Correto? Muito bem. O que são isóbaros? Isóbaros são átomos que apresentam número atômico diferente, porém o mesmo número de massa. Então, números atômicos diferentes significa que estou falando de elementos químicos diferentes. E se são elementos químicos diferentes, propriedades físicas e propriedades químicas diferentes. Número de massa igual. Mas para que o número de massa seja o mesmo, com a quantidade de prótons diferentes, a quantidade de nêutrons também será diferente. Então, deem uma olhada aqui. Eu trouxe um exemplo de isóbaros para a gente estudar. Nós temos o cálcio 2040 e o potássio 1940. Os números atômicos são diferentes. Os números de massa são iguais. Número de nêutrons, olha, 40 menos 20 dá 20 e 40 menos 19, 21. Número de nêutrons diferentes, correto? Tá. Agora vamos pensar nos isótonos. O que são isótonos? Isótonos são átomos que têm número atômico diferente, número de massa diferente, porém o mesmo número de nêutrons. Então vamos lá? Número atômico diferente. Se o número atômico é diferente, estamos falando de elementos químicos diferentes. Elementos químicos diferentes, propriedades físicas e propriedades químicas diferentes. Número de massa também diferentes, porém o mesmo número de nêutrons. Então, aqui eu trouxe um exemplo de isótonos. Carbono e nitrogênio. O carbono 6,13 e o nitrogênio 7,14.
Números atômicos diferentes, números de massa diferentes. Mas faça as contas comigo, ó. 13 menos 6 dá 7. Então, eu tenho 7 nêutrons no carbono. E 14 menos 7, também 7. 7 nêutrons no nitrogênio, tá? Nessa tabela, a gente tem uma forma fácil de guardar que são isótopos, isóbaros e isótonos, além dessa diferenciação. Isótopos, olha aqui na palavra P. P lembra o quê? Prótons. Então, o mesmo número de prótons. Isóbaros, olha na palavra A. A lembra o quê? Número de massa, o mesmo número de massa. Isótonos, N. N lembra nêutron, o mesmo número de nêutrons. Bem, com esses conceitos, a gente consegue montar exercícios que relacionam essa teoria da química com processos matemáticos. Quero fazer 2 exemplos com vocês. Vamos lá? Ó, primeiro exemplo diz assim: considere o átomo A com número atômico 5 e número de massa 3x menos 5. Esse átomo é isótono de B, que apresenta número de massa 2x mais 1 e um próton a mais que A. Determine os números de massa de A e B. Então, vamos lá. Ó, eu tenho um átomo A de número atômico 5. Número atômico sempre colocamos à esquerda embaixo, não é? E número de massa 3x menos 5. 3x menos 5. À esquerda e em cima. Esse átomo é isótono. Isótono. O que é ser isótono? Isótono é o mesmo número de nêutron, né? Esse átomo é isótono de B, que apresenta número de massa 2x mais 1. E um próton a mais que A. Bom, onde eu vejo o número de prótons? No número atômico. Então, A tem 5 prótons. Se B tem 1 a mais, ele tem 6. Então, o número atômico de B é 6. E eu quero encontrar os números de massa de A e B. Bom, como fazer? Eu sei que eles são isótonos, o mesmo número de nêutrons. E como que se calcula o número de nêutrons? Se número de massa é prótons mais nêutrons, para achar o número de nêutrons, é só fazer o número de massa menos o número de prótons. Ou seja, número de massa menos o número atômico. Então, nós dizemos que se nós pegarmos 3x menos 5 menos o número atômico, que também é 5, vai ser igual a 2x mais 1 menos 6. Ficou claro, gente? Ó, número de massa menos o número atômico dá o número de nêutrons. Número de massa menos o número atômico dá o número de nêutrons. E eles são iguais porque são isótonos, tá? Então, vamos lá. Nós caímos onde? Equação do primeiro grau. Então, vai ficar assim, 3x menos 5 com menos 5 dá menos 10, que é igual a 2x mais 1 menos 6 vai dar menos 5. Então, 3x menos 2x é igual a menos 5 mais 10. Portanto, x igual a 5. Mas não foi o valor de x o pedido. O que o exercício quer de nós é o número de massa de A e B. Então, agora, nós vamos voltar lá no enunciado, né? Olha, se x é 5, quem é o número de massa de A? É 3x menos 5. 3 vezes 5, 15, menos 5, 10. E quem é o número de massa de B? 2x mais 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Esses são os números de massa. Ficou claro? Olha, se o número de massa de A é 10, 10 menos 5 dá 5 nêutrons. Se o número de massa de B é 11, 11 menos 6 dá 5 nêutrons, o que confirma que são isótonos. Ficou bem claro?
Então, vamos a um segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim: determine o número de prótons dos átomos X, Y e T, sabendo que X tem número atômico 23 e número de massa 47. X e T são isótonos. X e T são isótonos. X e Y são isótopos. X e Y são isótopos. Y e T são isóbaros. Y e T são isóbaros. Y tem 26 nêutrons. 26 nêutrons. Nêutrons a gente sempre coloca embaixo à direita. Pronto, esquematizamos. É muito importante esse esquema, pessoal, porque agora nós vamos trabalhar sobre o esquema para complementar e chegar à resposta. Porque veja bem, ó, quem é o elemento de quem mais tenho informação? X. De X eu tenho o número de massa e o número atômico. Então, o que eu sei? Eu sei que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. E, portanto, se o número de massa é 47 e o número atômico, que é o número de prótons, é 23, eu descubro aqui o número de nêutrons, que vai ser 47 menos 23, que vai dar 24. Vou colocar numa outra cor para sabermos o que é que nós colocamos e o que o exercício nos deu. Como o X está completo, agora eu posso fazer as comparações. X é isótono de T. Ser isótono é ter o mesmo número de nêutrons, então ter 24 nêutrons. X é isótopo de Y. Ser isótopo é o mesmo número de prótons, então aqui 23. Bom, Y já está também quase completo. O que eu conheço do Y? Número atômico, que é o número de prótons, e o número de nêutrons. O que eu sei do número de massa? Número de massa é número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico, mais número de nêutrons. Então, aqui o número de massa vai ser o número atômico, que é 23, mais o número de nêutrons, que é 26. E isso vai dar, então, 49. E aí nós sabemos que Y é isóbaro de T. O que é ser isóbaro? Mesmo número de massa. Então, se o número de massa de Y é 49, para T também é 49. E aí nós sabemos que número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa aqui é 49, número atômico ainda não conhecemos, e o número de nêutrons é 24. Então, 49 menos 24 vai me dar o número atômico, que vai ser 25. O que o exercício quer que eu dê como resposta a respeito de X, Y e Z? Olha lá. Ele pedia assim, determine o número de prótons, não é? Dos átomos X, Y e T. Então, se eu quero o número de prótons, é correspondente ao número atômico. Então, nós vamos dizer que X tem 23 prótons. Y tem 23 prótons também.
Por quê? Porque X e Y são isótopos, né? E Z tem 25 prótons. Ficou claro? Então, esse esquema é fundamental quando nós vamos resolver exercícios desse tipo. Até mais!